Queridos, glória a Deus que você está aqui nesta noite para participar deste segundo culto de celebração deste domingo. O primeiro foi às 10 horas da manhã. E toda a honra e toda a glória seja dada ao nosso Deus, que está despertando o seu povo para voltar aos cultos presenciais. Porque estes cultos nos dão a oportunidade de compartilharmos a comunhão com os nossos irmãos, de estarmos em comunhão. E o que nós temos visto é que Deus tem agido poderosamente neste tempo que ainda lidamos com esse período ainda de pandemia, com este vírus que assolou não só a nossa cidade, o nosso estado, mas todo o planeta. Mas cremos no agir de Deus que está encorajando a sua igreja, mas também as pessoas que estão sedentas de ouvir a palavra de Deus. Estão encorajando para vir ao templo, porque aqui é o lugar da adoração ao Senhor, e como eu disse, é o lugar de nós compartilharmos a comunhão. E a verdadeira comunhão dos filhos de Deus, ela só acontece no corpo que é a igreja. Interessante que hoje pela manhã eu abri o site de notícias aqui do nosso estado e fiquei até feliz porque ao verificar as notícias mais lidas, não havia mais nada sobre a pandemia. Na verdade, tinha lá embaixo apenas um texto, algumas informações lá, bem até singelas, bem simplificadas. Mas aí você poderia até dizer assim, não, mas isso então é por causa da vacina. Mas nós cremos que é o poder de Deus. E Ele usa todos os recursos necessários para cumprir a sua vontade. E por mais que tivemos perdas e baixas neste período, mas a pior derrota da igreja foi para as forças das trevas. Porque neste período, alguns deixaram de ser crentes, mas o diabo não deixou de ser diabo. Ele continuou agindo para desvirtuar e para desviar os filhos de Deus. Mas como eu falei, glória a Deus, que o quadro está mudando. A história está mudando. E eu afirmo, não é por causa de nenhum de remédio, mas sim por causa da misericórdia e do poder de Deus. Na última sexta-feira, que foi o GEAVIT, que é a nossa célula, que aconteceu lá em casa, depois de tanto tempo, ela foi uma célula com cara de célula. O que eu quero dizer isso? Em que as pessoas estavam presentes, que realmente se colocaram dispostas a ir para ouvir a palavra, a reflexão. E interessante que nós tivemos até presentes de Deus, que são aquelas pessoas, ou que vão pela primeira vez na nossa célula e vêm aqui também na nossa igreja, como também são aqueles que vão com menos frequência. Então, quando vão, nós agradecemos a Deus que ao eles estarem ali presentes, foi realmente
um presente para nós. E, na verdade, a nossa célula, que é o nosso GEAVIT, é uma oportunidade de ouvirmos uma palavra direcional, que atenda às nossas necessidades e que supram as nossas dúvidas. E você que está nos visitando aqui pela primeira vez, ou até que já esteve mais vezes, e ainda não teve a oportunidade de conhecer uma das nossas células, nós temos várias espalhadas aqui pelo município de Serra. E ao final do culto, se você assim desejar, pode procurar alguns dos nossos irmãos e irmãs que ficam lá atrás no templo, aqueles até que te receberam e que te recepcionaram nesta noite, para que você também possa fazer parte de um destes grupos que nós chamamos de Grupo de Afinidade Vitória, que na verdade é a célula da igreja. Nós estamos já avançando para o final do ano. Já passamos da segunda metade, a primeira metade do mês de outubro. Faltam só 2 meses e meio para nós chegarmos ao final do ano. Ainda de forma tímida, porque começamos assim, ainda com muitas restrições no início do ano, mas nós cremos que nós vamos encerrar este ano mais fortes, preparados e dispostos do que começamos para viver tudo que Deus tem preparado para nós como seus filhos. Algumas programações ainda vão acontecer, como a irmã Samanta disse aqui. No dia 31, olha que bênção, já teremos batismo. É sinal de que Deus está agindo realmente na igreja, está fazendo com que a igreja cresça, levando pessoas ao arrependimento. E nos dias 26 e 27 de novembro, como ela disse também, você não pode perder, porque será o encontro cruz e conquista. E ele vai ser um marco para nós como igreja. Porque Deus vai nos encher do seu poder, da sua graça, para que a gente assim possa romper este ano, terminar o ano e romper também um novo ano, vivendo tudo de extraordinário que Deus tem para nós. Antes disso, ainda em dezembro, nós vamos ter 12 dias, que são os 12 primeiros dias do mês de dezembro, que é o semear. E como eu disse, Deus vai nos fortalecer de tal forma que o lema deste ano não será em vão. Que nós citamos aqui agora há pouco, antes de eu assumir a mensagem, que está em Apocalipse capítulo 21, versículo 5, que diz assim: aquele que está sentado no trono determinou: eis que faço nova todas as coisas. E eu quero que você creia pela fé, que por mais dificuldades que enfrentamos neste ano, o ano que nos espera será um ano para viver coisas novas e grandiosas. Como aquela canção que muitas vezes cantamos, nós vamos romper pela fé. Rompendo em fé, nós vamos viver o extraordinário de Deus. Não tenha dúvida nisso. Creia e toma posse de que o próximo ano já está decretado por Deus e ele será uma bênção. Pela manhã, nós também compartilhamos a mensagem no livro de Jeremias. Falamos do chamado dele como profeta, que Deus o havia escolhido ainda no ventre de sua mãe, para levar uma palavra ao povo que corrigisse a rota, porque o povo havia se desviado do caminho.
e que Deus não queria construir uma nova história. E para isso, então, nós também compartilhamos que Deus, Ele leva ou dá uma determinação para Josué, para Jeremias, para que ele vá até a casa do oleiro. Chegando lá, Jeremias olha o artesão fazendo um vaso de barro. E em certo momento, aquele vaso se desfez. E o artesão, o oleiro, com todo cuidado, refez novamente o vaso. Nós declaramos, conforme a palavra de Deus que está lá em Isaías capítulo 64, que nós somos o barro, que Deus é o oleiro, e é Ele que nos faz com as suas próprias mãos. Dissemos que nesse trabalho que Ele faz conosco, nesse toque que Ele dá em cada um de nós, na nossa vida, para nos moldar, Ele deixa o amor dEle em nós. E é interessante que o toque do oleiro no barro não suja a mão do oleiro, mas deixa uma marca no vaso. E esta marca é o amor de Deus. E nós declaramos então que nós somos vasos de honra e bênçãos. E como vasos, Deus então, Ele nos mostra como devemos fazer para agradá-lo. E assim vivermos uma vida bem-sucedida e com um futuro de esperança. Porque esta era a mensagem de Jeremias: mostrar ao povo que havia uma esperança. E Deus então, através destes versículos que lemos, Ele vai falar assim: Jeremias, olha, a maior honra, a maior glória, aquilo que o homem tem que se gloriar, não é na sabedoria, não é na riqueza e não é na sua força. Mas aquilo que o vaso deve se gloriar, o filho e filha de Deus, é compreender e conhecer a Deus. E ele diz ainda, olha, o povo não está vivendo tudo que eu ainda tenho para ele, porque ele ainda não me compreendeu e não me conheceu. Eu até citei pela manhã que esta falta de conhecimento gera dúvidas e incerteza que nos leva à descrença. Mas o próprio Deus, também lá no livro de Isaías, capítulo 64, ele diz assim, olha, faz um convite, venha, vamos juntos refletir. Em outras palavras, Deus diz assim, olha, eu quero dialogar com vocês. Sabe por quê? Eu quero me tornar conhecidos de cada um de vocês. Porque no momento em que vocês me conhecerem e me compreender, saiba de uma coisa, vocês estarão me agradando. Que é o tema da nossa mensagem desta noite. Agradar a Deus. E como então precisamos, ou o que precisamos fazer para agradar a Deus? Como a própria palavra diz aqui em Jeremias, precisamos compreender e conhecer a Deus. Quero que você abra sua Bíblia aí, no livro de Provérbios, capítulo 2, e nós vamos ler os versos de 3 a 5.
Também está projetado na tela. Nos diz assim, também na versão NVI, falando sobre o conhecimento, olha o que Deus diz. Se clamar por entendimento e por discernimento, e gritar bem alto, se procurar a sabedoria, como se procura a prata, e buscá-la, como quem busca um tesouro escondido, você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus. Deus, ele dá aqui algumas condições neste texto para que nós venhamos a compreender e também a conhecer. E eu digo que conhecer e compreender a Deus vai muito mais além de uma leitura bíblica, de abrir as Escrituras no momento em que inicia a ministração na igreja, ou assistir mensagens, seja ela no culto presencial, ou seja, ouvir pelo YouTube, ou por diversos canais em que a mensagem hoje é propagada, ou até mesmo vir ao templo. Tudo isso é muito bom. Mas não é, segundo o texto, aquilo que é a compreensão e o entendimento do conhecimento de Deus. Sabe por quê? Até porque vir ao templo, e nós viemos aqui hoje, não é para alcançar a graça e a bênção divina. Pelo contrário, se estamos aqui, é porque já recebemos a graça dele. E o nosso papel aqui nesta noite é adorar e desfrutar da comunhão com os nossos irmãos. E o texto, ele diz que essa busca, este conhecimento de Deus, ele vai exigir a entrega do coração. Tem que ter um clamor e tem que ter uma procura por algo que é valioso. E ele diz assim, olha, não é procurar por algo valioso e quando você encontrar, você teve o conhecimento de Deus. Ele diz assim, é como procurar a prata ou algo valioso. Quem procura por algo valioso, ele nunca vai cessar a sua busca. E era isso que Deus estava querendo dizer, olha, não vai haver, não tem como cessar a procura e o conhecimento a meu respeito. Primeiro, porque eu sou infinito. E a minha graça e a minha misericórdia também é infinita. Então, o conhecer a Deus está no nosso relacionamento com Ele. Por isso que a palavra diz, é como buscar algo valioso, como buscar a prata, você nunca vai deixar. Sabe por quê? Porque quem não quer algo valioso? Quem não quer encontrar um tesouro? E ele diz assim, então essa procura e essa sua busca por mim é que vai te trazer o conhecimento ao meu respeito. Mas você sempre vai ter que procurar. Porque todas as vezes que procuramos, nós entendemos um pouco mais a respeito de Deus. Nós compreendemos um pouco mais a respeito de Deus. Então, o conhecimento de Deus é um relacionamento constante para ser desfrutado por nós como seus filhos. E nesta busca, Deus quer uma coisa. O intuito dele é a
apenas um. Ele quer filhos. Ele quer fazer eu e você como filhos. Então, à medida que nós vamos buscando, como se estivéssemos procurando algo mesmo de muito valor, Ele se revela então a nós como Pai. Mas o texto diz também, além de uma busca, é como alguém que grita, que clama, que suplica, porque é assim que vai se dar o relacionamento do pai com o filho. Tem hora que a nossa busca tem que ser a tal ponto da nossa alma expressar o maior desejo através de gemidos e gritos, pela misericórdia dele em se revelar a nós como um pai, porque é isso que precisamos. Para você entender, eu vou tentar ilustrar. Quando você era menor e chegava para o seu pai, ou quando o seu filho, ele chega para o seu pai, ou para você, como é que ele fala? Ele diz assim, e aí pai, tudo bem? Como é que você está? Tem um tempinho para mim? Aqui, pai, desculpe, por obséquio, posso me aproximar? Posso me achegar? Tem só um tempinho para falar comigo? Preciso falar sobre uma coisa, sabe? Não estou querendo gastar o seu tempo não, porque eu sei que o senhor é um homem ocupado. Mas se fosse possível, você poderia me dar um presente? E aí, é assim que seu filho chega? Hã? Ou é assim que você chegava quando pedia alguma coisa a seu pai? Ou você chegava assim, pai, peraí, preciso te falar uma coisa. Aí seu pai fala bem assim, agora não, menino, tem que esperar um pouco. Não, pai, tem que ser agora. Eu preciso falar agora. Você precisa saber, Aí o pai, de tanto ouvir o filho gritar, às vezes espernear ali, fala bem assim, então tá bom, me fala. Olha pai, eu preciso de uma coisa, eu quero que você me dê isso. Aí às vezes o pai até fala bem assim, né? Não, isso aí agora não. Aí o que você fazia e seu filho faz? Não pai, me dá. Eu quero, me dá. Eu quero, eu preciso. Aí você fala, não, agora não. Por que não? Por que não? Aí no outro dia ele volta. Se não voltar no mesmo dia, pai, me dá agora. O senhor falou que aquela hora não podia. Já mudou de ideia? Pode ser agora? Será que agora eu sou merecedor? Aí seu pai fala bem assim, ou falava, né? Ou você fala, não filho, agora não. Volta mais daqui um pouquinho. Aí daqui a pouco você está lá de novo, batendo no pai. Nem pede licença. E aí pai, já pensou? É assim? Quem já fez isso? Ninguém? Só eu? E qual filho que já fez isso com vocês? Aí é mais, né? Deus estava dizendo, isto é conhecer a Deus, e todos os dias a Ele, buscar a sua presença todos os dias, ler as Escrituras, buscar o conhecimento na palavra todos os dias. Pai, eu preciso. Pai, eu estou aqui para te buscar, porque eu sou um necessitado, eu preciso ouvir a tua voz, eu preciso te conhecer, porque eu quero te agradar. Era assim, ou é assim que nós devíamos fazer como filhos de Deus, nos colocar aos pés do Senhor todos os dias, ou quem sabe, todas as horas, todos os minutos,
do nosso dia. Mas muitas vezes pedimos, conversamos com o Pai e só lembramos de conversar no próximo culto, quando temos que abrir de novo a palavra. Mas Deus, Ele quer filhos. E filhos pede. Filho pede. Não vai ter filho que não peça nada. Filho pede. Por isso que o provérbio diz, é a busca, é o grito, é o clamor. E tem que ser incessante. Porque nós só vamos conhecer a Deus e compreender os planos dele quando a nossa relação com ele for constante. Mas ele, sendo o único Deus, mas com a capacidade de se revelar de várias formas, ele também se revela como filho. E uma coisa leva a outra, não tem como desvencilhar. Porque ele é Deus Pai, ele é Deus Filho, mas ele também é Deus Espírito Santo. Em 1 João capítulo 2, 23, a palavra diz assim, que todo aquele que nega o Filho, também não tem o Pai. E quem confessa publicamente o Filho, também tem o Pai. Olha mais uma vez o grito. E você pode entender aqui o grito como confessar publicamente que Deus é o nosso Pai e que Jesus é o nosso Salvador e o nosso Senhor. Você já fez essa confissão? Se não fez, faça. Este é o grito, este é o clamor, é aquilo que torna público. Ninguém grita. Já viu alguém gritar para ele mesmo, para dentro? Não. Todo grito é ouvido. E o que Deus quer para que nós nos tornamos conhecidos dele é que confessamos com a nossa boca que somos pecadores. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Mas ele também se revela e se apresenta como o Espírito Santo. No mesmo livro de João, capítulo 2, 1 João, capítulo 2, versículo 20, a palavra de Deus diz assim: vocês têm uma unção que procede do Santo, e aí sim, todos vocês têm conhecimento. Não tem como eu separar, ou conheço a Deus e compreendo por inteiro, ou não conheço nada. Ou eu me aprofundo nesse conhecimento, ou eu vou viver na superficialidade. Só que na superficialidade, nós não teremos como agradar a Deus. É por isso que o profeta Oséias, ele diz assim, que nós temos que conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. E cada vez que conhecemos Ele, nós passamos a conhecer mais. Porque o relacionamento que Ele quer é o relacionamento de pai para filho. Mas o texto de Jeremias também, ele diz que além de conhecer e compreender a Deus, nós precisamos viver em lealdade, em justiça e em retidão. Deus diz assim, olha, eu ajo dessa forma.
E quando você me compreende, quando você me conhece, e vocês vão então tornar-se parecidos comigo, vocês também terão que agir da mesma forma. Na lealdade, Deus ele nos dá a prova com a certeza de cumprir a sua palavra. O salmista, no Salmos de número 130, versículo 7, ele vai dizer assim, olha, põe a sua esperança no Senhor, ó Israel, pois no Senhor há amor. E este amor é leal e tem plena redenção. Deus, ele age com lealdade para conosco como filhos. Mas a pergunta é que nem sempre queremos responder e nós? Agimos com lealdade? Porque para agradar a Deus, este princípio da lealdade, ele tem que ser inegociável. E a primeira forma de nós mostrarmos lealdade ao nosso Pai é tomar a decisão, olha, só o Senhor é Deus. E é só o Senhor que vai dominar sobre a minha vida. Só o Senhor que vai estar no trono da minha vida. Aí nós temos que afastar aquilo que nós conhecemos como o eu, como o nosso egoísmo, as nossas vontades. Porque não temos como servir ou agradar a dois senhores. E a lealdade é o nosso compromisso com a verdade. E os nossos atos precisam demonstrar esta verdade que é Jesus em nós. E aí é receber o comissionamento que Ele nos dá de também entregar essa verdade para aqueles que precisam. Eu citei pela manhã que seria mais fácil para Jeremias ser sacerdote. Ele era filho de um sacerdote. Porque o sacerdote cuidava só do templo e de preservar o passado, mas Deus o chamou para profeta, para mudar o presente e que assim o povo tivesse um futuro. Como Deus, quando exige de nós a lealdade, Ele nos chama hoje como profetas também, para que possamos mudar o rumo da nossa nação, da nossa família, da nossa casa, com o compromisso de entregar uma palavra de verdade. E a verdade é Jesus. E quando as pessoas conhecerem a verdade, sabe o que diz a palavra em João capítulo 8? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas também Deus fala que é a justiça. Não é somente a lealdade. A justiça de Deus para conosco foi de nos livrar da escravidão do pecado e de nos tornarmos filho. De nos justificar. Esta foi a justiça de Deus. Mas Deus também ele fala que essa justiça nós temos que demonstrá-la para que assim possamos também o agradar. E como nós demonstramos essa justiça? Romanos capítulo 6, versículo 18. Paulo, ele escreve então aos romanos, dizendo exatamente como que é.
como que se deu a justiça de Deus para nós, a humanidade, e como será a justiça, eu como filho de Deus, para com as pessoas. E a palavra diz assim: vocês foram libertos do pecado. Quando Paulo está escrevendo sobre a justiça de Deus. Mas agora tornaram-se escravos da justiça. Olha que parece até uma contradição. Espera aí, se a justiça me livrou da escravidão do pecado, agora essa própria justiça me tornou novamente escravo? Mas eu vou te explicar. Quando Paulo está escrevendo aqui dessa escravidão, ele estava dizendo o seguinte: olha, agora vocês são servos. O agir com justiça que Deus exige de nós é agir como serviçais do reino de Deus. Para que a justiça de Deus, que livra do pecado, alcance outras pessoas. Conseguiu entender? A justiça de Deus te livrou da escravidão, mas te tornou um servo para você livrar outras pessoas do jugo do pecado. E para encerrar a nossa mensagem desta noite, ele diz assim também: eu ajo com retidão. A retidão, ela se refere à nossa integridade como filhos de Deus e como vasos que somos. E se o vaso não tiver íntegro, o que acontece? Tudo que se colocar nele se desperdiça. Em Coríntios, a palavra de Deus fala que nós somos vasos de barro, mas com grande tesouro dentro. Com grande valor, porque dentro de nós está a salvação. E Deus exige de nós essa integridade, de não negociar a nossa salvação, nem os nossos princípios como filhos. E aí, poderíamos enumerar aqui, quais são essas integridades? São diversas, para que Deus se agrade de nós. É a nossa honestidade com as pessoas, com os negócios que fazemos, com o troco que recebemos a mais e temos que devolver. A nossa honestidade em não furar um semáforo. A nossa honestidade de, se acharmos aquilo que não é nosso, devolvermos para o verdadeiro dono, porque isso faz parte da nossa integridade como filhos. A nossa honestidade em devolver a Deus aquilo que Ele nos deu, que é o dízimo. Também isso faz parte. E Deus, Ele quer que nós sejamos íntegros. Discípulos e discípulas, filhos e filhas, íntegros. Para que, quando cada um olhar para você, aponte e diz assim, ó, ali vai um filho de Deus. Ali verdadeiramente tem alguém em quem eu me agrado. Agradar a Deus é tomar posse de todas as bênçãos e benéficos que Ele tem para nós. Que você nesta noite possa também tomar a decisão de cumprir essas exigências e agradar a Deus. Eu convido você para se colocar de pé nesta hora.
Feche os seus olhos e faça uma reflexão. Como está o meu conhecimento de Deus? Ele é superficial ou ele é profundo? Será que Deus, olhando para nós nesta noite, Ele vai enxergar essas qualidades e estas exigências que Ele traz aqui na palavra? Porque Ele diz assim: é dessa forma que eu vou me agradar. É isso que me agrada. É isso que os torna filhos de Deus. Você é filho, é filha do Senhor, né? É a hora de deixar, glória a Deus, deixar a palavra fazer o papel dela, trabalhar o nosso coração. Oremos, Pai, no nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos dá de nesta noite ouvirmos, Senhor, uma palavra tão poderosa e maravilhosa para nós. Obrigado, Senhor. Continua, ó Espírito Santo, no exercício pleno do teu papel, nos convencer, ó Deus, que nós somos os agentes da justiça neste tempo. Nos ajuda, Senhor, a cumprir a nossa parte. O Senhor convence o homem do pecado, da justiça, do